Olá, o meu nome é Arthur. Quando eu era criança, eu sempre ouvia as histórias de terror dos meus avós e achava que eles só queriam me assustar. Até que uma certa noite, o que eu acreditava piamente durante toda a minha vida que era apenas historinhas, acabou se tornando um pesadelo bem real. Eu não fui criado pelos meus pais biológicos, então desde que me entendo por gente, eu fui criado pelos meus avós paternos. Sinceramente, nunca conheci muito bem os meus pais e nem faço questão. Na infância, ainda morei no interior e só quando cheguei na adolescência é que nos mudamos para a cidade. Os meus avós queriam que eu estudasse e, como eles mesmos diziam, se quer ser alguém na vida, você precisa estudar. Quando eu comecei o meu ensino médio, eu conheci o Pedro e logo nos tornamos irmãos de mães diferentes. Para mim, que sempre morei no interior, era ótimo ter um amigo e fazíamos absolutamente tudo juntos. Depois que nos formamos, decidimos então fazer um curso técnico de informática. No início trabalhamos juntos e até ganhamos algum dinheiro com essa profissão. Eu não sei porquê, mas nós dois realmente achávamos que estávamos criando um negócio, coisa de jovem, sabe? É claro que não durou muito tempo, então tivemos que nos reciclar. Eu sempre quis proporcionar uma vida melhor aos meus avós e tinha o sonho de obter um diploma universitário na área de informática, pois realmente eu gostava desse campo. Decidi que trabalharia por um ano inteiro para juntar dinheiro e morar na capital até me adaptar. Lembro-me de ter conversado com os meus avós e eles concordarem em me ajudar e apoiar na minha decisão. Ao procurar emprego em uma cidade muito pequena, eu me vi em apenas duas situações: trabalhar em um supermercado ou tentar uma vaga na prefeitura. Assim, eu me aventurei em ambas as tentativas, mas é claro que fracassei, pois ninguém queria contratar um jovem recém-saído da escola. Com os esforços dos meus avós, enfim eu consegui um trabalho temporário como porteiro em uma escola, o que me deixou muito feliz na época, e acabei me interessando pela área de segurança. Eu cheguei até a fazer um curso de vigilante para poder receber melhores propostas de trabalho. Nessa época, o salário de um vigilante era bastante atrativo e eu embarquei nessa profissão. Após cerca de 3 meses na escola, eu consegui um emprego no fórum da cidade, o que me deixou bem animado, pois eu não ficaria desempregado. Trabalhar à noite ainda rendia um adicional, mas sempre havia o lado ruim. Segundo a minha própria avó, que dizia ser perigoso, eu a tranquilizava garantindo que nada aconteceria comigo, e ela mesma, preocupada, respeitava e apoiava as minhas escolhas. Eu passava por privações e sacrifícios, era necessário para juntar o tão sonhado dinheiro. Certo dia, enquanto trabalhava no fórum, Pedro apareceu do nada e me ofereceu um trabalho que pagava o dobro. Eu fiquei animado, pois quanto mais dinheiro eu guardasse, melhor para mim. Ele mencionou que estavam aceitando currículos na companhia de energia da cidade para a construção de uma subestação elétrica fora da cidade. E sem pensar 2 vezes, eu aceitei a oportunidade. Uma semana depois de entregar o meu currículo, eu fui chamado para uma entrevista e fui contratado. Claro que só consegui um emprego porque o pai do Pedro, seu Josias, que era vereador da cidade, nos deu uma força, mas ninguém precisava saber dessa parte. Eu acabei deixando meu emprego no fórum e comecei a trabalhar na companhia de energia. O encarregado da construção, no caso Fernando, me explicou que, como haviam muitos materiais caros, eu seria o responsável por cuidar do barracão e da área da construção. Os turnos eram 12 horas e eu teria um parceiro para me apoiar na vigilância. E para minha surpresa, o meu parceiro era o Pedro, que morava perto da minha casa.
Eu combinei com ele de dividir os custos da gasolina, já que íamos e voltávamos juntos do trabalho. Apesar do ótimo salário, eu não tinha transporte próprio e na área não havia sinal de celular. Além disso, a distância até a cidade era de mais de 1 hora de moto. Inicialmente, os meus avós ficaram bem preocupados, eu não vou mentir, pois o trabalho era longe e era isolado. Mas eu os tranquilizei, dizendo que tudo ficaria bem e que essa era uma grande oportunidade da minha vida, no qual eu não poderia perder. No primeiro mês de trabalho foi ótimo, e quando eu recebi o meu primeiro salário, foi ainda melhor. Como sempre trabalhávamos à noite, Pedro e eu dividíamos o tempo de descanso, ficando em uma guarita, enquanto os materiais eram armazenados em um barracão improvisado, apenas para protegê-los da chuva. No segundo mês de trabalho, eu já estava acostumado com a rotina e a tranquilidade daquele local, até que coisas estranhas começaram a acontecer. Algumas madrugadas, sentimos um mau cheiro terrível, e apesar de procurarmos ao redor da obra, nunca encontrávamos a origem. Em uma manhã, Pedro e eu percebemos uma grande quantidade de urubus a alguns metros do canteiro de obras. Decidimos então investigar e encontramos um pedaço de couro de animal jogado no chão que estava dividido em 2 pedaços, e parecia que ambos pertenciam ao mesmo animal. O estranho é que ali não tinha nada, nem fazenda, sítios e muito menos matadouros. Então de onde teria vindo aquela pele? Aquela situação se estendeu por 1 mês. Toda sexta-feira, próximo da manhã, encontrávamos aquele couro jogado e sempre em locais diferentes. Aquilo era bem grande e nunca conseguíamos identificar aquele material. Até relatamos isso aos nossos superiores, mas como nada mais acontecia, o assunto acabou caindo no esquecimento. Então, numa madrugada, eu estava dormindo. Eu já tinha terminado a minha primeira vigia e acordei com Pedro me sacudindo violentamente. Quando eu fui falar, ele tapou a minha boca e fez um sinal para que eu fizesse silêncio. Ficamos lá parados e quietos dentro da guarita, só escutando. Foi aí que eu percebi o som. Era como se alguém caminhasse ali perto. Antes de sair para ver o que era, eu tive a ideia de espiar por um buraco que havia na parede da guarita. De início, eu achei que era alguém tentando roubar alguma coisa, mas era outra coisa, não era uma pessoa. Avistamos aquela coisa a uns 10 metros da guarita. Era alto, tinha braços longos que quase alcançavam o chão. A pele clara com pelos ralos, parecia até que tinha sarna. A sua cabeça era grande, com orelhas em pé e um focinho comprido. Ficamos abismados ao ver aquilo, e a última coisa que eu queria era sair daquela guarita naquele momento. Ao contrário de outros relatos que eu escuto por aí sobre lobisomens, esse bicho não fazia barulho, muito pelo contrário, era bem silencioso. Nada de uivos, nada de gritos, nem mesmo gruídos, só o barulho pesado dos seus passos. Aquilo ficou ali por alguns instantes, até que foi em direção à lixeira e começou a revirar todo o lixo. Dava para ouvir o som dos restos de alimentos que haviam sido jogados por ali sendo devorados. Pedro e eu só ficamos parados em completo silêncio, observando aquela cena grotesca. Quando aquilo terminou de comer, saltou por cima da cerca de arames e sumiu na escuridão. Pareceu que quando aquilo foi embora, eu até pude voltar a respirar. Bem baixinho, eu perguntei ao Pedro o que estava acontecendo. Ele prosseguiu dizendo que estava fazendo a ronda e viu quando algo havia pulado a cerca. Quando ele foi checar, deu de cara com aquela coisa e por pura sorte não o viu. Foi aí que ele voltou correndo até a guarita e me acordou. Após esse ocorrido, ficamos ali o restante da noite.
pois nenhum dos dois teve coragem de sair. Ao amanhecer, tomei uma decisão que nem todo o dinheiro do mundo iria me convencer a ficar naquele lugar, com aquela coisa andando por ali. Foi aí que eu pedi demissão e logo que eu saí da subestação, o Pedro disse que não ficaria lá também. O nosso encarregado Fernando até nos questionou sobre o motivo da saída e nós demos várias desculpas de todo o tipo que você possa imaginar. Fernando então retrucou, dizendo que não sabia mais o que fazer, já que nenhum vigilante aguentava mais de 2 meses naquele local. Até que finalmente ele se convenceu e aceitou o nosso pedido de demissão. O Fernando nos orientou que no dia seguinte, de manhã cedo, deveríamos levar as nossas carteiras para dar baixa e que a gente entregasse o nosso uniforme limpo também. Pedro disse que ia dar alguma desculpa ao pai dele para que o mesmo não ficasse chateado conosco. No outro dia, bem cedo, quando estávamos indo em direção à obra, encontramos um homem muito estranho no caminho. Ele estava descalço, sem camisa, muito sujo e usava uma bermuda toda rasgada, além de feder bastante. Passamos por ele e ele nem nos olhou, passando direto pela gente. Coincidentemente, depois de alguns minutos, vimos novamente aquele mesmo couro, só que dessa vez estava largado na estrada e, pelo incrível que pareça, tinha o mesmo fedor daquele estranho homem. Naquela mesma hora, Pedro e eu percebemos que a criatura que tínhamos visto na subestação e aquele homem podiam estar ligados um ao outro. Olha, eu não posso afirmar nada porque eu não vi aquele homem se transformando, mas eu acho que aquele homem se transformava naquela fera que vimos naquela noite. O meu nome é Kleber. Eu quero contar-lhes uma história que mexeu comigo de verdade. A minha família e eu mudamos de São Paulo para uma pequena vila no interior do estado chamada Brotas. Já havíamos ido lá várias vezes, pois a minha avó materna morava lá. Buscávamos a calma e um ambiente pacífico dessa cidade. Apesar disso, não foi fácil nos adaptarmos. E para mim, a preocupação principal era encontrar um emprego. Compartilho essa experiência com vocês para que, independentemente da localização, nós temos o direito de desenvolver nossos talentos e alcançar os nossos sonhos. Após o falecimento da nossa amada avó, a nossa família ganhou uma herança, uma bonita casa situada em uma propriedade pequena no interior. Uma casa de aspecto simples, carregando antigos relatos. Estava situada em uma pacata localidade, afastada do tumulto da cidade. Uma casa cercada por exuberantes paisagens, com um jardim repleto de árvores e variadas flores. Uma herança que nos forneceu memórias inesquecíveis e a oportunidade de preservar aquela casa para as futuras gerações. Resolvemos então explorar as possibilidades que a propriedade da nossa avó nos oferecia. Esse lugar nos dava a oportunidade de viver mais próximos de nossa cultura. Sentimos que a nossa avó estava nos ajudando a tomar a decisão certa e foi assim que acabamos seguindo essa escolha. Graças a Deus eu consegui um trabalho em uma lanchonete próxima à nossa casa, situada a quase 4 quilômetros de distância. Era perfeito para mim. Apesar do salário não ser o ideal, eu estava muito grato pela possibilidade de contribuir com as despesas da casa. O ambiente de trabalho era propício, oferecendo um sentimento de segurança para todos os que lá entravam. Apesar do esforço exigido e do horário de saída mais tarde, nunca deixei de dar o meu melhor. Embora os salários extras
não fossem mais do que convenientes. Incansavelmente, eu buscava adquirir o máximo de conhecimento pessoal para não somente contribuir com a minha família, mas também para usufruir da convivência naquele lugar. Na lanchonete, pouco tempo passou, até que eu acabei me tornando amigo de alguns dos funcionários. Eles foram muito acolhedores e logo me incluíram. Durante o intervalo do almoço, podíamos sentar juntos para contar histórias e falar sobre a pequena povoação, compartilhando momentos agradáveis durante uma animada conversa. Um dos meus amigos do trabalho citou a lendária figura conhecida como Alma Pidona. Nessa lenda local, era descrita uma velha que aparecia naquela estrada na noite em busca de esmolas. No entanto, a verdadeira e aterrorizante intriga desta narrativa era de que a Pidona não era uma pessoa moradora de rua, mas sim uma entidade sobrenatural que andava pelaquela estrada. Esta lenda sempre foi familiar entre os habitantes dessa região. Eu nunca tinha ouvido falar a respeito dessa lenda, e a ideia de alguém penado na estrada onde eu costumava passar a noite sozinho acabou me deixando arrepiado. Primeiramente, achei que só era mais uma superstição, mas havia algo na maneira que o meu amigo contou sobre a Pidona que me fez duvidar. Talvez houvesse algo de verdade nessa história. Logo, eu descobriria que aquela estrada possuía segredos muito mais assustadores do que eu jamais poderia ter imaginado. A mentira não é o meu forte, pois eu poderia inventar que eu não teria medo, mas ao contrário disso, eu sou uma pessoa com medo do desconhecido e de tudo que é estranho, tudo que não é o natural. Na verdade, eu sou até bem cauteloso em relação a essas coisas, e é por isso que eu evitei continuar no assunto. Os dias se passaram e nunca mais eles tocaram nesse tipo de conversa. Eu tinha até me esquecido, até que uma certa noite, enquanto eu trabalhava na lanchonete, tudo foi diferente do esperado. Com o aumento súbito de pessoas, eu precisei permanecer por lá por mais tempo. A hora parecia não passar enquanto eu servia os últimos clientes e nos preparávamos para fechar. Quando eu olhei para o relógio, eu percebi que eu havia na verdade perdido o meu último ônibus para casa. A noite caiu e a estrada estava vazia, com uma luz fraca do poste iluminando o caminho. O meu trabalho havia acabado já há algum tempo, mas não havia mais nada do que eu pudesse fazer naquele momento. Os meus amigos já tinham pegado o ônibus para o outro bairro. Então eu fui o último a sair. Realmente, eu estava preocupado e sem saber o que fazer. Eu queria chegar em casa, mas não tinha uma outra forma de me locomover. Eu sabia que as noites silenciosas e sinistras não era o local ideal para eu ficar. Estava a uma distância de 4 quilômetros da minha casa e a caminhada me pareceu interminável. A estrada estava deserta durante a noite, escondendo os seus mistérios. Mas eu não tinha uma outra alternativa além de enfrentar a volta, mesmo com a consciência de que seria bem assustador. O ambiente estava mudo e o silêncio prevalecia na escuridão. Só ouvia mesmo os meus passos durante aquela noite. Eu estava sozinho e com medo daquela estrada. Porém, isso foi só o começo de uma experiência aterrorizante que jamais sairá da minha memória. Ao colocar os meus pés naquela via, eu não queria nem olhar em direção à estrada do sítio. A paisagem estava cercada por árvores velhas e verdes, uma quantidade sombria adicionada ao escuro daquela noite. O meu coração já palpitava de medo e as minhas pernas não paravam de tremer. Ao chegar na entrada do local, eu notei algo estranho. Eu vi uma pessoa sentada de costas para a estrada embaixo de uma grande árvore seca e velha. Eu fiquei todo arrepiado na hora.
O meu corpo ficou congelado e me senti completamente atordoado. Eu não conseguia acreditar que aquela estranha figura estava ali. Certamente, algo não estava certo. O que dava para ver era assustador devido à falta de luz do poste daquela rua. Aquela entidade parecia envolta em trapos desgastados, do qual a vista do seu semblante ficava oculta. Porém, os olhos emitiam um tipo de brilho que contrastava com a escuridão, me causando grande medo. Eu achei até que fosse desmaiar naquele momento, pois o meu pavor era tão grande que eu comecei a perceber até falta de ar, tontura e um pouco de náusea. Eu estava sentindo até que os meus pés estavam ficando dormentes. Eu estava à beira de um surto de pânico. Eu cheguei a implorar a Deus que me livrasse daquela presença assustadora. Apenas eu conseguia ver o asfalto, porém eu ouvia o som das folhas no chão. Parecia que até elas estavam se movendo. Continuei andando e rezando para surgir algum veículo. Eu estava disposto a pedir carona para qualquer pessoa desconhecida. Passaram-se alguns minutos que me pareceram eternos, mas eu consegui ultrapassar aquela região amaldiçoada. Finalmente, ainda me encontrava longe de casa. Eu estava tremendo de medo, e quando eu olhei para trás, nada mais se movia naquela escuridão. Foi quando o pânico começou a tomar conta de mim e os meus olhos se encheram de lágrimas. Cerca de 15 minutos depois, uma caminhonete passou por mim. O motorista me ofereceu uma carona, querendo saber qual o motivo do meu nervosismo. E quase que sem palavras, eu aceitei o gesto de caridade e ele me deixou em casa. Já os meus pais ficaram bem preocupados ao ver a minha reação. Após alguns minutos, eu contei o que havia acontecido e, apesar da incredulidade estampada em seus rostos, o vizinho que me deu carona falou que já tinha ouvido histórias desse tipo antes naquelas estradas. Algumas pessoas até zombaram de mim no trabalho, mas eu sei como eu me sentia. Eu pedi demissão no meu trabalho. Eu não sei bem explicar o que era aquela experiência, mas me deixou muito abalado e até hoje, quando eu me lembro, me bate uma crise de nervosismo, no qual até os meus olhos chegam a se encherem de lágrimas. Se você gostou desse vídeo, convido a você a se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar essa experiência com mais pessoas que gostariam de ouvir esse relato. Aqui embaixo está o campo dos comentários para você deixar uma crítica, elogio ou até mesmo alguma sugestão de algum vídeo. O meu muito obrigado pelo seu tempo e pela sua audiência. Até o próximo vídeo. Um abraço.